Bíblia e prega ali em cima daquele versículo. Eu só consigo pregar em cima de um tema. E eu preparei nesta noite um tema da pregação. Como ter intimidade com Deus. Em 4 temas, amém? E o primeiro, número 1, é a oração. E o que eu quero deixar referente à oração é em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. A igreja pode sentar, né? O número 1 que eu preparei nesse tema dessa pregação de como ter intimidade com Deus é a oração. E eu trouxe como referência da oração o modelo da oração de Jesus. Jesus, naqueles dias que ele viveu na terra com seus discípulos, ele tirava tempo dos seus dias, da sua noite, para passar a noite em intimidade com Deus, para passar a noite ali falando com o Pai, porque ele precisava e ele tinha o desejo de ter intimidade com o Pai. E é o número 1 da nossa vida para nós termos intimidade com Deus, e como ter intimidade com o nosso Pai, é a oração. Não tem como ter intimidade com Deus se, número 1, nós não tivermos uma vida de oração. Se a nossa vida não for regada à oração. Nós precisamos tirar do nosso dia uma oferta do nosso dia. Assim como nós tiramos 10% do nosso salário para a obra do Senhor, nós temos que tirar 10% do nosso dia para fazer uma oração, para entregar para Deus. Que seja 10 minutos do nosso dia, que seja 5 minutos, mas vamos tirar esse momento para orar. Eu coloquei aqui na igreja agora, vai ser uma vez por semana a oração. Vamos tirar esse 1 da semana para virmos orar, para podermos nos achegarmos mais a Deus e Ele se achegar mais a nós. Amém? E o número 2, que está referente a como ter intimidade com Deus, é o temor a Deus. Amém? E a intimidade do Senhor, eu quero ler referente a esse tema do temor, em Provérbios 15, 16. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a aliança, é a sua aliança. Aqui o provérbio está falando que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem a Deus, a qual Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é somente para quem teme a Deus. Como é que nós vamos temer a Deus? É a obediência, é obedecendo a Deus, é como nós vamos temer ao Senhor. Não tem como temer ao Senhor sem obedecer a Ele, sem obedecer a sua palavra. É muito importante nós temer a Deus, nós termos um temor ao Senhor, um respeito pelo Senhor, um respeito pela sua palavra, um respeito pela casa do Senhor. O temor de Deus é um princípio de tudo na nossa vida. E eu quero ler mais ainda. É melhor ter pouco com temor no Senhor do que grande riqueza com inquietação. Aqui ainda em Provérbios ele está falando que é melhor ter pouco, que nós possamos ter um pouquíssimo que for, mas que for com temor, do que ter grandes riquezas, mas com inquietação, sem ter temor a Deus. É muito importante o temor na vida da gente. O temor de Deus, ele traz sobre a nossa vida. Ele mostra o que está de errado na nossa vida quando nós temos o temor de Deus. Nós podemos ver nossas falhas, nós podemos ver onde nós erramos. Quando nós tememos a Deus, nós procuramos andar na retidão do Senhor. Quando vem o temor de Deus na nossa vida, é onde nós possamos ver o que nós estamos fazendo de certo, que está agradando ao Senhor, e o que nós estamos fazendo de errado, que não está agradando a Deus. É mediante o temor que nós temos que ter de Deus. Temor não é ter medo, não é dizer eu tenho medo de Deus, não. É respeito, é obediência, é amor. Temor também é amar a Deus. É muito importante que a gente venha orar a Deus, para que Deus venha dar temor à nossa vida, na
mais ainda em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Aqui o Eclesiastes está falando que temer ao Senhor e obedecer o seu mandamento é o essencial para a nossa vida. O temor ao Senhor é o essencial na vida do cristão. Não tem como nós ser crentes sem uma vez temor na nossa vida. O temor é o essencial, é o número 1 na nossa vida com Deus. Eu, antes de vir para cá, né, congregava em outra igreja. Eu congreguei lá 2 anos quando eu casei com meu esposo. Daí eu estava lá, né? A minha irmã chegou aí muitas vezes lá. E me batia assim um temor assim, tão grande assim, de Deus, assim, se saber se Deus estava naquele lugar, se aquela igreja estava, se eles lá estavam obedecendo na vida. Que eu me ajoelhava no chão quando eu ia para a igreja, eu não conseguia mais orar. Eu falava, Senhor, não sai nada da minha boca. Eu não sentia mais a presença de Deus lá. E meu esposo também já estava muito incomodado. Parecia lá, mas parecia mais um centro de macumba do que uma igreja. Aí eu falei, não, eu vou sair daqui. Aí eu fui ainda para 3 igrejas ainda, mas eu estava caçando aonde eu fosse sentir que pregasse a palavra de Deus, onde eu fosse sentir que eu sentia a presença de Deus ali. Porque o temor de Deus era muito grande sobre a minha vida. E eu não conseguia ficar em um lugar, e lá que eu congregava, a igreja era grande, era lotada de gente, era um culto avivado mesmo, era bem. Mas o temor que eu tinha de Deus na minha vida não permitia eu ficar naquele local, naquele ambiente. E eu falei com meu esposo, eu vou sair de lá. Aí ele falou, se você não tivesse falado que ia sair, eu já tinha saído já. Aí nós saímos de lá porque o temor de Deus era muito grande, batia assim na minha vida assim. E eu falava, Senhor, não é possível eu estar num lugar desse, Senhor. Como é que pode? Eu não sinto mais a tua presença nesse local. E aí eu saí de lá, e aí foi quando nós viemos para cá. E aqui eu comecei a sentir que aqui é verdadeiramente a presença de Deus, o Senhor de Deus. Amém. Eu quero ler mais ainda em Jó, no capítulo 1, versículo 8. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e se afasta do mal. Aqui Deus está dando testemunho da vida de Jó para Satanás. Porque Deus dá testemunho de Jó. Por quê? O que foi que Deus viu em Jó que fez Deus se alegrar e dar testemunho de Jó para Satanás? Ele envergou na cara de Satanás o testemunho de Jó na vida dele. O que fez Deus se alegrar e fazer isso foi o temor que Jó tinha por Deus. Ele era um homem temente a Deus, homem que se afastava do mal, homem que temia a Deus. E Deus se alegrava da vida de Jó. Deus olhou para Jó e se alegrou, deu testemunho dele, testificou da vida dele. Será que Deus olha para nós e também se alegra com o nosso modo de viver? Será que Deus, assim como Deus olhou para Jó e testificou da vida dele, se alegrou da vida dele? Será que Ele olha para nós e se alegra com o nosso estilo de vida? Como nós somos no nosso lar? Como nós somos no nosso trabalho? Será que nós estamos dando testemunho de crente? Será que o temor do Senhor está vindo na nossa vida para nós testificar para os nossos parentes, aonde nós vamos, que nós somos cristãos? Eu sou uma pessoa, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro muito viver uma vida de temor a Deus, muito mesmo. Eu tenho tanto testemunho assim na minha vida, assim, de coisas que eu já fiz, assim, por ter temor na minha vida, assim, que às vezes eu falo, Senhor, será que é possível eu estar fazendo isso, assim? Já depois, assim, que eu estou casada, assim, como eu já falei com meus irmãos aqui, que eu já tive outro casamento, né? Aí já depois que eu estou aqui nessa igreja aqui já. Aí, um dia eu estava orando, eu falei, Senhor, o temor de Deus bateu tão grande no meu coração que Deus não estava comigo.
porque eu tinha casado novamente. E aquilo doeu meu coração, doía meu coração mesmo, eu chorei, falei, cheguei para minha irmã, ela está aí, testemunha, chorando. Falei, Deus não abençoou meu casamento, porque Deus não abençoou o segundo casamento, eu vou me embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Aluguei uma kitnet, cheguei para ele, já tinha alugado, já pagado a kitnet já. Vou me embora. Eu não estou conseguindo, eu não conseguia nem orar, porque eu achava que Deus não estava ouvindo a minha oração. Porque o temor de Deus foi grande na minha vida, que eu não conseguia, eu não aguentei. Aquela coisa assim, de falar forte no meu coração mesmo. Aí peguei minhas coisas e fui embora. Minha família ficou sabendo, a família dele ficou sabendo. E ninguém entendia o que era que tinha acontecido, nós estava tudo bem, de uma hora para outra eu tinha feito aquilo. Mas foi assim, aquele temor tão grande, que doía no meu peito, aquele temor tão grande, porque eu falava, Deus não está comigo, e eu não estou agradando a Ele, não é possível eu estar agradando a Ele. E eu orei, e meu esposo conversou muito comigo. Aí eu falei assim, quando a gente já ama mesmo, aí parece que o amor fala mais alto, né? Aí eu decidi voltar. Mas aí quando foi a semana passada, eu fui para o YouTube pesquisar lá tudo sobre segundo casamento e divórcio. Aí encontrei um pastor lá que tinha escrevido um livro, tudo sobre divórcio e segundo casamento. Depois eu comprei o livro e li o livro de 66 folhas, eu li a metade de um dia só, porque eu queria saber realmente se eu estava sendo abençoada por Deus, se Deus estava comigo. Porque o temor de Deus é muito forte na minha vida. É muito forte mesmo, assim, não que eu queira ser melhor do que ninguém, mas eu busco, eu procuro ter uma vida que agrade a Deus. E sempre eu falo para o Senhor, se tem algo que na minha vida que não está te agradando, tira de mim. Mas eu procuro viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Eu quero trazer ainda mais referente ao temor do Senhor em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus também é fogo consumidor. Aqui está o livro de Hebreus, aqui está falando que já que nós estamos recebendo um reino inabalável, esse reino é Cristo. E é ele que está falando do culto na igreja, que possamos receber um culto com temor a Deus, que seja um culto que venha habitar o temor do Senhor. Porque se não tiver o temor do Senhor no meio da igreja, no nosso coração, Deus não recebe também deste culto. O culto tem que ser um culto racional e um culto com temor a Deus. Amém? E lemos o número 1, que é o temor, número 1, a oração, o número 2, o temor a Deus, e o número 3, a humildade. Amém? Vamos falar da humildade, como é importante ser o crente e ser humilde. Amém? E eu quero ler em Provérbios, no capítulo 15, do versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Aqui o provérbio está falando que a humildade, ela antecede a honra. Ela é maior do que a honra. Quem é que não gosta de chegar em um lugar e ser honrado, e ser reverenciado? Todo mundo gosta de ser honrado, de sentar nos primeiros assentos, de ser aplaudido, de chegar num lugar e ser bem visto, de ser honrado. Se você chega num churrasco, num lugar com a sua família, você quer ser aplaudido, você quer ser honrado. Quem não quer? Mas aqui o provérbio está falando que a humildade é superior à honra. Se você quer ser honrado, você tem que primeiro ser humilde. Porque essa humildade aqui vem ser superior à honra. É o que vai agradar ao coração de Deus e a nossa humildade. Amém? Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, fala: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Aqui é Jesus falando, dando o sermão do monte, que ele está falando das bem-aventuranças,
E ele está falando que é bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Porque nós vamos ter, quando Jesus vier, vai ter um novo céu e uma nova terra. E essa nova terra que nós vamos receber ela, aqueles que forem salvos vão receber essa nova terra por herança. E aqui ele está falando que é os humildes, as pessoas que são humildes, que vão receber a terra por herança. Não são os orgulhosos, não são os soberbos, são os humildes, são as pessoas que são humildes que vão receber essa terra por herança. Glória a Deus, aleluia. É a importância de nós sermos humildes, de não deixarmos que a soberba venha fazer parte da nossa vida, do nosso coração. Vamos procurar a humildade, o temor do Senhor, uma vida que venha agradar a Deus. Vamos ser humildes no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, com nossos parentes, no nosso trabalho. Vamos ser humildes, porque a humildade ela é superior à alma, ela antecede a alma. O quanto é importante ser humilde, o quanto a humildade é muito importante. Às vezes, a gente pensa assim, eu não vou me humilhar a ninguém, porque eu sou isso, porque sou tal, porque eu sou aquilo, eu sou tal, não vou me humilhar. Eu não vou deixar que ninguém pise em cima de mim, porque eu sou isso ou aquilo. Às vezes até por um cargo que a gente tem na igreja, ou por a gente ter um exercício na igreja, a gente se acha superior ao outro. Mas isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é ter um coração humilde, um coração aquebrantado. E eu quero ler mais ainda aqui, Filipenses, no capítulo 2, o versículo 13. Nada façais por ambição e egoísmo, ou por vaidade, mas façais por humildade e considerando uns aos outros superior a si mesmo. Aqui Filipenses está falando que nós não devemos ter um coração egoísta, que nós não devemos ter ambição e vaidade, mas tudo que nós formos fazer, façamos por humildade, façamos por gratidão a Deus, façamos para nós sermos não superior aos outros, mas para nós sermos menores. Jesus falou que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos procurar sempre que a humildade venha anteceder na nossa vida. Sermos humildes, onde quer que a gente for, que a humildade venha prevalecer na nossa vida. Que as pessoas venham reparar em nós e venham ver Cristo na nossa vida. Porque Jesus era uma pessoa muito humilde. Jesus, onde ele chegava, as pessoas reconheciam ele por a sua humildade, o quanto ele era humilde, o quanto ele se assentava com os pobres, o quanto ele curou as pessoas que eram as mais desprezadas, as mais rejeitadas na época dele. Ele curou, ele salvou, ele deu vida àquelas pessoas por causa da sua humildade. O quanto Jesus era humilde. É a humildade que tem que anteceder a nossa vida. É que tem que prevalecer na nossa vida, é a humildade. Amém? Amém. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, fala: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no seu tempo devido. Aqui está falando que nós devemos nos humilhar, para que no tempo certo Deus venha nos exaltar. Quem tem que nos exaltar não é nós mesmos. Quem tem que nos exaltar é Deus. Nós temos que ser humildes, nos humilhar, para que Deus venha nos exaltar. Se nós nos humilharmos, se nós nos exaltarmos, Deus vai nos rebaixar, porque Deus ele não gosta de pessoas soberbas. Ele não gosta de pessoas que se exaltam. É Ele que tem que nos exaltar. É Ele que tem que olhar para nós e ver a nossa humildade e ver o que nós estamos fazendo, que está agradando a Ele. E aí sim Ele venha nos exaltar. Quando nós nos exaltamos, Deus vira as costas para nós. Porque Ele não gosta de pessoas soberbas, de pessoas que ficam se achando melhor do que os outros. Isso não agrada o coração de Deus. Nem um pouquinho mesmo agrada. Amém? Amém. Eu quero ler mais ainda aqui em Lucas, no capítulo 14, versículo 11.
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui Lucas está falando que todo aquele que se humilha, ele sim será exaltado. E o que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Aqui está falando de quando a gente desce, quando nós ficamos humildes, aí sim Deus nos exalta. Mas quando nós nos exaltamos, Deus não vai nos exaltar. A importância, do quanto é importante a gente ser humilde na igreja, ser humilde em casa, ser humilde na nossa família. É muito importante a humildade na vida da gente. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, fala: da mesma forma, jovens, sujeitai-se aos mais velhos, sejam, portanto, humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui o 1 Pedro está falando aos jovens, mas não, na Bíblia não foi feita só para os jovens, foi feita para toda a igreja, para os jovens, adultos e velhos, para nós submetermos as pessoas que são mais velhas, submetermos a igreja, submetermos a quem for superior a nós, para que Deus venha achar graça em nós, para que Deus venha se alegrar, porque o coração dele se alegra com a nossa vida. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos rebaixamos, Deus olha para nós e se alegra com a nossa vida. E quem é que não quer agradar a Deus? Eu pelo menos sirvo a Deus, porque o desejo do meu coração é agradar a Ele. É para isso que eu sirvo a Ele. Eu acredito que esse é o desejo de toda a igreja, é que Deus olhe para nós e ache graça em nós e se alegre com o nosso estilo de vida, como nós estamos vivendo. Amém? Amém. E eu quero passar para a última parte da oração, que é falando do jejum. Amém? Amém. Aqui em Atos 13, versículo 2, fala: enquanto os adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-se Barnabé e Saulo para a obra o que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e a enviaram. Aqui está falando de quando foram separar as pessoas para levar a palavra do Senhor. Eles estavam em jejum. Amém? Eles estavam em oração e em jejum. E aqui falando dos 4 passos para ter uma intimidade com Deus, está o jejum. Primeiramente, oração. Segundo, o temor. O terceiro, a humilhar-se. E o quarto, o jejum. É muito importante nós se aquebrantarmos, nós jejuarmos, nós sacrificar o nosso corpo. Quando nós ficamos sem comer, nós ficamos fracos. A nossa carne anseia por alimento. E aí é quando nós sacrificamos a nós mesmos, a nossa carne, mortificamos a nossa carne para fortificar em nós o Espírito Santo. Quando nós mortificamos a nossa carne, nós sacrificamos aquilo que alimenta a nossa carne, que é a comida, que é aquilo que nós mais desejamos. Quem não ama comer? Eu, pelo menos, tenho vontade de comer de uma em uma hora, mas não, eu tenho que tirar um dia, 2 vezes na semana para jejuar, para que eu venha santificar a minha vida, para que eu venha mortificar o meu velho, mortificar a minha carne, e para que eu venha agradar o Espírito Santo de Deus. Eu longe de mim perder a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, que eu perda tudo. Eu falo para o Senhor, eu já perdi tudo. Quando eu me separei do meu ex-marido, que eu perdi a minha filha, eu sofri tanto, mas eu falei assim: Senhor, eu perdi tudo que eu tinha, tudo mesmo, tudo, fiquei sem nada. A minha vida, a minha casa, meu casamento, perdi tudo. Mas eu não aceito perder o teu Espírito Santo na minha vida. Porque se eu perder o teu Espírito Santo na minha vida, eu prefiro morrer. Que o Senhor me tire. Mas que se um dia eu for para a igreja e eu não sentir mais o teu Espírito Santo na minha vida, eu não preciso mais viver. Porque minha vida é isso, é sentir a presença de Deus, é viver para Deus. E eu tenho procurado viver esses 4 passos na minha vida. Ter uma vida de oração, uma vida de temor a Deus,
uma vida de humilhar-se. Nessa parte de humilhar ainda eu preciso muito, mas muito, muito, muito mesmo. Porque às vezes a gente quer sempre se achar sempre superior ao outro. A gente nunca quer que a gente seja menor do que os outros. Aonde a gente chega, a gente sempre quer que a gente seja tal. Mas eu preciso muito, muito, e eu oro muito a Deus para que isso venha prevalecer na minha vida, essa humildade. E o jejum também, eu tenho feito na minha vida, eu tenho tirado muito tempo da minha vida para jejuar. Meu esposo nem sabe, eu nem falo para ele, mas eu jejuo 4, 5 vezes na semana. Tem vezes que eu jejuo o dia todo. Não que eu queira me exaltar, mas eu preciso viver aquilo que eu prego, amém? E eu quero deixar para a igreja esses 4 passos que nós viemos colocar em prática, procurar ter uma vida de jejum, uma vida de temor, uma vida de humilhação e uma vida de jejum. Que isso venha fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida com Deus. Porque a vida com Deus é sacrifício. A porta é estreita, amém? Como a irmã dele aqui, a porta é estreita. E não tem como entrar por essa porta sem esses 4 passos que Deus para a igreja. Não tem como você entrar nessa porta e permanecer nela se você não praticar esses 4 passos. É muito importante na vida dos cristãos que nós venhamos ter esses 4 passos na nossa vida, que nós venhamos ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de humildade, uma vida simples, uma vida de jejum, de oração. Amém?